Bem-vindos ao Euro em Milhões. O JTE faz as contas ao Euro 2020 e diz-lhe quais são as seleções e os jogadores mais valiosos. Contamos ainda as melhores histórias associadas a cada uma das 24 seleções presentes nesta competição. E hoje, Rodolfo, temos aqui um jogo geladinho. É precisamente o Dinamarca-Finlândia, que se vai realizar no Parken Stadium, em Copenhaga. Vamos começar precisamente pela seleção da Dinamarca. É a 12ª equipa mais valiosa deste europeu. Tem uma equipa avaliada em 310 milhões de euros. Rodolfo. O contraste total com a Finlândia, que é das 24 presentes neste europeu, que tem o valor de mercado mais baixo, são 44 milhões de euros. Se pensarmos que Cristiano Ronaldo tem um valor de mercado aos 36 anos de 50 milhões, penso que está tudo dito sobre o valor desta seleção finlandesa. Cristiano Ronaldo seria praticamente o 24º jogador mais valioso. Portanto, temos aqui como jogadores mais valiosos, precisamente da seleção da Dinamarca, Christian Eriksen, jogador do Inter de Milão, vale 40 milhões de euros. Pierre-Emile Højbjerg, do Tottenham, vale 35 milhões de euros. E Andreas Christensen, do Chelsea, vale 30 milhões de euros. Campeão da Europa. Quais são os jogadores mais valiosos da Finlândia, Rodolfo? É o mais valioso e também o mais conhecido, Timo Pukki, jogador do Norwich City, vale 7 milhões de euros, mas está em dúvida porque ainda recupera de lesão. Portanto, é uma incógnita a sua utilização neste europeu. Segue-se Lukas Hradek, guarda-redes do Bayer Leverkusen, avaliado em 6 milhões de euros. O mesmo valor para Glenn Kamara, jogador do Glasgow Rangers. E de facto, se a Finlândia tinha muitos contras neste primeiro jogo, pela diferença que existe em termos de valores com a Dinamarca, o facto de ter o jogador mais valioso em dúvida é de facto uma grande contrariedade. Vamos então ao setor mais valioso. A defesa da Dinamarca é o setor mais valioso desta seleção, vale precisamente 106,2 milhões de euros. Rodolfo. A Finlândia é o ataque e são apenas 15 milhões de euros, se pensarmos que Pukki vale 7 milhões, portanto é quase metade do orçamento ofensivo da seleção finlandesa. E chegamos aqui finalmente a uma categoria onde há algum equilíbrio na média de idades. Para a Dinamarca, 27,7 anos. E para a Finlândia, 28,1. Dinamarca, que foi precisamente vencedora do Campeonato da Europa de 1992, precisamente no europeu que se jogou na Suécia, uma história absolutamente incrível quando a Dinamarca substituiu a Jugoslávia. O vencedor mais improvável porque nem sequer estava no europeu. Improvável, exatamente. Os jogadores estavam de férias e de repente foram chamados para representar a Dinamarca então neste Campeonato da Europa e acabaram por ganhar. Mas em relação à Finlândia... A Finlândia, tal como a Macedónia, vai fazer a sua estreia em fases finais de Campeonato da Europa, portanto tudo o que vier é lucro para os finlandeses. Exatamente. Ranking FIFA para a Dinamarca, estamos a falar do 12º classificado nesse ranking. Enquanto a Finlândia é o 55º, só a Macedónia do Norte tem uma classificação pior neste europeu. E agora vamos olhar aqui para as lendas, os jogadores com mais internacionalizações de cada uma destas seleções. Para a Dinamarca, Dennis Romdahl, extremo-direito, 126 jogos efetuados pela seleção da Dinamarca. E no lado da Finlândia temos, provavelmente, o mítico Jari Litmanen, ele que foi figura de proa do Ajax na década de 90, ao serviço da Finlândia fez 137 jogos. Vamos então às curiosidades, já para fechar este Dinamarca-Finlândia. E, de facto, relativamente à Dinamarca, há aqui uma curiosidade muito interessante. Kasper Schmeichel vai ser neste europeu, e à partida, e se tudo correr bem, se não houver nenhuma lesão, vai ser o guarda-redes titular da Dinamarca, quase 30 anos depois do pai, Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Manchester United e do Sporting Clube Portugal, ter conquistado o europeu. Em relação à Finlândia, temos uma curiosidade que envolve bichos. Como é que é isso? Isto porque os adeptos finlandeses são conhecidos como os corujões. E esta alcunha, por assim dizer, ficou assim registada quando em 2017, num jogo de qualificação para a fase final do Europeu de 2008, frente à Bélgica, o jogo foi interrompido durante vários minutos porque uma coruja literalmente voou não sobre os centrais, como cantava o Rui Veloso na música de Jardel, mas sobre o guarda-redes belga, ferindo o guarda-redes belga, e os adeptos finlandeses acharam muita piada na bancada e então desde aí ficaram conhecidos como os corujões. Nota ainda, a Finlândia venceu esse jogo por 2-0. Vamos ver se não temos neste Dinamarca-Finlândia alguma ave rara. É um grande jogo,
para ver hoje. Bom jogo.